O que é fogo? Você vê uma chama dançando, sente o calor, vê a luz. Parece simples. Você acende um fósforo, a madeira pega fogo, calor e luz saem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que vai virar sua cabeça do avesso. De onde vem a luz e o calor do fogo? De onde veio a energia? E quando eu te contar a resposta verdadeira, uma resposta que eu dei numa entrevista para a BBC em 1983, você vai olhar para uma fogueira e vai arrepiar. Porque fogo não é o que você pensa. Fogo é sol armazenado, é luz do sol sendo liberada. E isso é muito mais bonito e mais estranho do que qualquer coisa que seu professor te ensinou. Deixa eu começar do jeito que eu sempre começo, pelos átomos. Tudo é feito de átomos, e átomos gostam uns dos outros em diferentes graus. Oxigênio, por exemplo, no ar, adoraria estar próximo ao carbono. E se eles conseguem se aproximar um do outro, eles se juntam com um estalo. Se aproximam com força. Eles querem estar juntos, mas tem um problema. Para carbono e oxigênio se juntarem, eles têm que primeiro ultrapassar uma barreira. É como se houvesse uma montanha entre eles. Numa temperatura ambiente normal, os átomos estão se movendo, mas não rápido o suficiente para escalar aquela montanha. Eles estão gigilando por aí, mas não com energia suficiente para ultrapassar o topo e se juntarem. Mas se você aquece eles de alguma maneira em algum lugar ou de alguma forma consegue começar, alguns deles vêm rápidos o suficiente, eles passam por cima do topo, por assim dizer, eles chegam perto o suficiente do carbono e se juntam com um estalo. E isso libera muita gigilância, muito movimento, que pode atingir outros átomos, fazendo aqueles irem mais rápido, então eles podem escalar e bater contra outros átomos de carbono. E eles gigilam e fazem outros gigilar, e você obtém uma catástrofe terrível. Uma catástrofe onde, um após o outro, todas essas coisas estão indo cada vez mais rápido e se juntando com estalos, e a coisa toda está mudando. Aquela catástrofe é um fogo. É apenas uma maneira de olhar para isso. E essas coisas são perpétuas. Uma vez que começam, elas continuam indo. O calor faz outros átomos capazes de se aproximar para fazer mais calor, para fazer outros átomos e assim por diante. Então esse estalar terrível está produzindo muita vigilância. E se eu coloco, com toda aquela atividade dos átomos ali, e eu coloco uma xícara de café sobre aquilo, madeira maciça que está fazendo isso, está ficando muito vigilante. Eventualmente, a água na xícara de café absorve toda aquela vigilância dos átomos na madeira, através do fundo de metal da xícara que conduz calor, e a água começa a ficar quente porque os átomos de água estão vigilando mais rápido. Esse é o calor do fogo. E então, claro, se você vê, isso é o que acontece quando você começa. Tipo, ele apenas continua e continua. Mas espera, de onde isso veio? Como começou? Por que a madeira esteve sentada ali todo esse tempo, com o oxigênio todo esse tempo, e não fez isso antes? De onde eu obtive isso? Bem, veio de uma árvore, e a substância da árvore é carbono. E de onde aquilo veio? Vem do ar. É dióxido de carbono do ar. As pessoas olham para as árvores e pensam que vem do chão. As plantas crescem para fora do chão. Mas se você perguntar de onde a substância vem, você descobre. De onde vem? Árvores vêm do ar. Elas certamente vêm do... Não, elas vêm do ar. O dióxido de carbono no ar entra na árvore, e isso muda ele chutando para fora o oxigênio e empurrando o oxigênio para longe do carbono, e deixando a substância de carbono com água. Água, lhes é claro, vem do chão. Mas a substância principal da árvore, a parte sólida, vem toda do ar. E como o carbono é separado do oxigênio? Ah, o sol está brilhando. E é luz do sol que desce e chuta esse oxigênio para longe do carbono. Então é necessário luz do sol para fazer a planta funcionar. E então o sol, o tempo todo, está fazendo-te o trabalho de separar o oxigênio do carbono. O oxigênio é algum tipo de terrível subproduto que a planta cospe de volta no ar e deixa o carbono e água imaterial para fazer a substância da árvore. E então a gente pega a substância da árvore e enfia ela na lareira. Todo o oxigênio feito por essas árvores e todos os carbonos prefeririam muito estar juntos de novo. E quando você fornece um pouco de calor para começar, eles vão com uma tremenda catástrofe. Todo aquele oxigênio que foi chutado para fora durante o verão, pelos processos de crescimento da planta, junta-se de volta com carbono, produzindo o dióxido de carbono original do ar. E tudo volta para o ar. Então, de onde vem a luz e o calor? Eles vêm do sol.
Quando a luz e o calor do fogo saem, é a energia do sol saindo. Foi energia que ficou presa, energia armazenada na madeira, energia que o sol colocou lá separando o oxigênio do carbono, contra a vontade deles de estar juntos. E gente libera aquela energia. Fogo é literalmente sol armazenado sendo liberado. A luz que você vê numa chama é luz do sol que foi armazenada meses ou anos atrás. O calor que você sente é calor do sol que foi capturado e agora está sendo solto. Pensa na beleza disso. Quando você senta ao redor de uma fogueira, você não está apenas queimando madeira. Você está liberando verões passados. Você está soltando luz do sol que brilhou sobre aquela árvore quando ela ainda estava crescendo. Os fótons que dançam na chama são, num sentido real, os mesmos fótons que vieram do sol, que foram capturados em ligações químicas e agora estão sendo libertados. E deixa eu te explicar isso em termos de energia mais precisamente. Quando o sol brilha numa folha, fótons são absorvidos pela clorofila. Aquela energia é usada para quebrar moléculas de água e moléculas de dióxido de carbono. Oxigênio é liberado, e carbono e hidrogênio são combinados em glicose e, eventualmente, em celulose, que é o material principal da madeira. Esse processo, fotossíntese, está armazenando energia solar em ligações químicas. As ligações CC, CH, CO na celulose têm energia potencial. Quando você queima madeira, essas ligações são quebradas e oxigênio se liga ao carbono de novo, formando CO2. E a diferença de energia entre os reagentes e os produtos? Aquilo é liberado como calor e luz. É literalmente a energia que veio do Sol. E aqui está algo ainda mais profundo. A chama em si, aquela coisa dançante amarela e laranja que você vê, o que é isso? São partículas minúsculas de carbono que foram aquecidas até ficarem incandescentes. Quando a combustão não é completamente eficiente, alguns átomos de carbono são liberados antes de se combinarem com o oxigênio. Eles ficam tão quentes que começam a brilhar. Esse brilho é luz térmica, radiação de corpo negro de partículas quentes de carbono. As cores que você vê numa chama te dizem sobre a temperatura. Vermelho significa cerca de 1200 graus Celsius, laranja, cerca de 1500, amarelo, cerca de 1800. Se você obtém uma chama azul, tipo a de um fogão a gás queimando eficientemente, aquilo é cerca de 2000 graus. A cor muda porque objetos quentes irradiam diferentes comprimentos de onda de luz em diferentes temperaturas. E todo aquele calor, aquela energia térmica, veio de onde? Do Sol. A gente está apenas rodando a fotossíntese ao contrário. Fotossíntese pega CO2 mais H2O mais energia solar e produz glicose mais O2. Combustão pega glicose, ou celulose, mais O2 e produz CO2 mais H2O mais aquela energia solar de volta. É um ciclo. Carbono vai do ar para a árvore e de volta para o ar. Oxigênio vai de volta e para frente. E energia vai do Sol para ligações químicas e depois para calor e luz no fogo. É lindo na sua simetria. E deixa eu te contar sobre a vigilância, sobre átomos se movendo. Quando madeira queima, aqueles átomos de carbono e oxigênio que estão se juntando, eles não se juntam gentilmente. Eles se esmagam juntos com tremenda força porque há uma atração eletromagnética forte entre eles. E quando eles se juntam, aquela energia potencial eletromagnética é convertida em energia cinética. Os átomos gigilam violentamente. Eles batem em outros átomos. E aquela gigilância se espalha. Calor é apenas átomos gigilando. Temperatura é uma medida de quão rápido os átomos estão gigilando. E quando madeira queima, você está criando uma quantidade enorme de gigilância. Átomos batendo uns nos outros trilhões de vezes por segundo. E aquela vigilância se transfere para o ar ao redor, para o metal da panela, para a água no café. Tudo fica mais vigilante, tudo fica mais quente. E a fumaça que você vê são partículas pequenas demais para ver individualmente, mas quando você tem bilhões delas juntas, você vê como fumaça. São pedacinhos de carbono que não queimaram completamente, junto com vapor de água e outros produtos de combustão. E quando aquela fumaça sobe, é porque os gases quentes são menos densos que o ar frio. Então eles flutuam para cima, carregando as partículas de fumaça com eles. E tem algo mais que eu quero que você perceba. Quando você olha para carvão, aquela coisa preta que sobra depois que madeira queima, sabe o que é? É carbono quase puro.
É a parte da madeira que não teve oxigênio suficiente para se combinar completamente. E se você pegar aquele carvão e queimar ele com bastante oxigênio, ele vai queimar completamente até virar apenas dióxido de carbono e cinzas. As cinzas são os minerais que estavam na madeira original, coisas como cálcio, potássio, magnésio, coisas que a árvore absorveu do solo. Eles não queimam, eles apenas ficam lá. E é por isso que cinzas de madeira são boas para fertilizante. Elas contêm minerais que plantas precisam. Então aqui está uma imagem completa. Há bilhões de anos, o Sol começou a brilhar. Energia nuclear no núcleo do Sol, fusão de hidrogênio em hélio, cria tremenda energia. Aquela energia é irradiada como luz. Alguns daqueles fótons viajam 150 milhões de quilômetros através do espaço vazio e atingem a Terra. Alguns deles são absorvidos por plantas. As plantas usam aquela energia para separar CO2 em carbono e oxigênio. O carbono é armazenado em madeira. E então, meses, ou anos, ou mesmo séculos depois, você queima aquela madeira. E aquela energia solar armazenada é liberada. Fogo é o sol brilhando de novo. Qual parte disso mais te arrepiou? Foi descobrir que fogo é literalmente sol armazenado? Que a luz da chama é luz solar que foi capturada e agora está sendo solta? Que árvores são feitas de ar, não de terra? Ou que quando você senta ao redor de uma fogueira, você está se aquecendo com verões passados? Deixa nos comentários. E se você nunca mais vai olhar para o fogo da mesma maneira, se agora você vai ver verões armazenados e sol sendo liberado, compartilha esse vídeo. Essa é uma das explicações mais bonitas e mais profundas que eu já dei sobre qualquer coisa. E é completamente verdade.